Mulheres à Sexta, quinta-feira, dia 19. É com muita honra que a gente recebe a Roseli do Carmo Gustavo da Silva, né, campeã mundial, medalhista olímpica. Ela tem uma história muito bonita e vai contar aí pra gente. Mas só para vocês saberem, hoje a Roseli é presidente da Fundação de Amparo ao Esporte do município de Araraquara e é coordenadora executiva de projetos sociais e esportivos do município de Araraquara. A Roseli é vice-campeã olímpica de Atlanta 96, o que significa uma medalha de prata no pescoço, né? É campeã mundial na Austrália, uma medalha de ouro, um campeonato mundial, e é campeã pan-americana em Cuba, em 1991, que, aliás, vocês consideram mais importante até do que a medalha de prata, né? Desse campeonato. Com certeza. Então, e hoje a Roseli está aqui conversar com a gente, contar um pouco da sua história. Eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você vir conversar com a gente e assim saber que essas lives que a gente está fazendo é um documento, né, que fica aí para os pesquisadores do basquetebol feminino no Brasil, fica disponível aqui no IGTV e fica disponível também no nosso canal no YouTube. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Cláudia. Obrigado pelo convite, né? Eu fiquei devendo para você, faz tempo que você tinha já entrado em contato comigo, mas tudo tem sua hora certa, né? Então, assim, obrigado pelo convite. Fico feliz que eu estou vendo algumas companheiras minhas que estão aí, né? A Glaucia jogou comigo, eu vi que a Juliana, que é jogadora do SESI, também estava aí na live. O China Basquete, então eu queria mandar um abraço para toda a comunidade do basquete e dizer que falar de basquete, falar de esporte é a nossa vida, né, Cláudia? Então, assim, espero que seja um papo agradável e obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da minha história, da minha vida, né? A gente acabou aí as Olimpíadas, né? Trouxe uma lembranças, né, para nós que já participamos das Olimpíadas, né? Só quem é atleta sabe a importância de você conseguir chegar numa Olimpíada e você ser medalhista, então, nem se fale, tanto de países, de atletas que você deixou para trás, né? Então, assim, eu assistindo essa Olimpíadas agora, eu vi, assim, o tão grande foi o feito que nós fizemos, a minha geração, né? Eu acho que na época a gente nem tinha tanta noção do que a gente estava escrevendo, a história que a gente estava escrevendo no basquete feminino. E aí, agora vendo as Olimpíadas, eu falei, uau, né? O que a gente fez, né? Que história a gente escreveu, né? Então, assim, é muito difícil você chegar, né? Numa Olimpíada, chegar no Mundial, nos Jogos Pan-Americanos. E aí eu vi o feito grandioso que a nossa geração fez. Né? Que legado a gente deixou. Exatamente. Você tem o início da sua vida como jogador de basquete em 1984, né? Você parou de jogar em 2008. Conta pra gente como é que foi que você chegou no basquete, aí você vai ter que lembrar um pouco da sua infância aí, contar pra gente um pouco dessa vida de Araraquara, como é que era o esporte na época, quando você era criança. E você jogou aí com a Maria Helena durante muito tempo, né? Desde a Unimep, você passou pelo BCN, depois você foi para Ponte Preta. Então, assim, você fez parte dessa formação de base. Daí, quando você for contando a sua infância, conta pra gente aí como é que foi essa formação sua. Então, aqui no interior, você sabe, né? Eu tive uma infância bem saudável, brincava muito na rua, subia muito árvore, muro, enfim. Teve uma infância muito saudável. E eu vejo que essa infância me levou a ser uma atleta coordenada, né? Demais até. E a gente sempre conversa, assim, nós que somos da nova geração, Hortência, Paula, foi uma geração que era coordenada já, né? Então ela chegava na seleção muito coordenada. Então o trabalho que os técnicos tinham com a gente na seleção era realmente a parte técnica e tática, porque o restante a gente já vinha uma geração que era muito bem fisicamente, da coordenação. Então, assim, eu com 12 anos, eu comecei a treinar basquete aqui em Araraquara, por causa da minha irmã Ivone. Primeiro, eu queria dizer que nós somos uma família de 7 mulheres, né? Só mulher nós somos.
Então, assim, eu sou uma das caçulas, né? Tem uma só mais nova que eu, a Rosimeire, que também jogou basquete. Então, a minha irmã mais velha, a Sônia, ela é a mãe do Nezinho, né? Que Sim. joga basquete hoje. Né? A minha irmã fez atletismo. Aí depois a Maria Elisa é a mãe da Karen e da Silvia, que jogam hoje basquete. Né? Essa minha irmã já faleceu. Aí eu tenho a minha irmã Cristina, que tem filhos que já fizeram vôlei, e a Rosana, depois a Ivone, né, que foi a pessoa que me levou ela jogava basquete. Eu ia aos treinamentos da Ivone, e ali faltou uma atleta, o técnico Onofre, que foi meu primeiro técnico aqui em Araraquara, me chamou para compor essa equipe, né? E aí eu comecei a treinar com elas ali e nunca mais parei, né? Então a minha irmã Ivone não seguiu, né? Não foi atleta de alto rendimento como eu, mas foi a que me iniciou no basquete, né? Então, assim, eu fui embora muito cedo, né, Cláudia? Sim. Eu fui participar de um campeonato em Jundiaí, no Divino Salvador, um campeonato mirim, e lá a Maria Helena, a Heleninha estavam lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá? Então, assim, a Maria Helena e a Heleninha estavam assistindo esse campeonato, e aí, após esse campeonato, elas pediram para um diretor da Unimep, né? A Unimep é a Universidade Metodista de Piracicaba, vir até aqui, o Luiz Remunhão, né, que é cunhado da Paula, e fez o convite para os meus pais de poderem me levar para Piracicaba. E eu e mais uma amiga minha, a Deise, a Macarrão, que também foi atleta, jogou em várias equipes, né? E aí nós saímos daqui com 12 anos, né? E nós fomos morar em Piracicaba. Então eu assim, na verdade, eu era uma menina muito tímida do interior e eu não tinha assim, noção o que minha vida ia se transformar, né? Meu pai, no início, não queria, aí minha irmã pediu muito que ele deixasse que eu fosse, e aí ele pôs uma condição, né? Você vai, mas eu vou te dar 1 ano de prazo. Se você não for bem na escola, você volta. Então, assim, eu me esforcei muito na escola, porque eu não queria voltar. Ao mesmo tempo, eu sofri muito, porque eu tinha ali um aconchego, eu era uma das irmãs mais novas, minhas irmãs me tratavam como se fosse uma boneca, né? Tinha toda o amor ali, todo o aconchego, Eu estudava na escola que era no quarteirão de cima da minha casa, então assim, eu esperava tocar o sinal dentro da minha casa, tomando café, a hora que batia o sinal eu saía correndo para ir para a escola. Então, eu tinha uma vida muito confortável, assim, uma vida simples de interior, mas muito confortável. E quando eu fui para Piracicaba, eu sofri muito porque a falta da minha mãe, das minhas irmãs. Então, eu ligava todos os dias para minha mãe, todos os dias eu chorava. E eu ficava esperando ela falar para mim, volta, você não quer ficar aí, volta. E ela nunca falou isso, né? Ela sempre falava que era uma oportunidade que eu estava tendo, que eu tinha que agarrar, que se eu não agarrasse, tinha milhares de meninas que queriam estar no meu lugar. Sim. E era verdade, porque o dia que nós chegamos lá em Piracicaba, estava tendo um teste, e tinha mais de 200 meninas do Brasil todo fazendo o teste. Né? Então, assim, Piracicaba era uma das principais equipes. Maria Helena Cardoso era técnica da seleção, já tinha a Nádia, já tinha a Paula, já tinha a Ruth, já tinha a Janete, que também chegou lá junto comigo, basicamente. Então, assim, eu tive o privilégio de não ir fazer teste, já fui já com o meu lugar garantido. E minha mãe falava isso todos os dias, né? Então, assim, ela nunca falou, volta. Eu nunca ouvi isso da minha mãe. Apesar que era isso que eu queria ouvir. Mas foi o que me impulsionou a ficar, a vencer os desafios, né? E a ter essa história para contar. Mas a Marilena foi e a Heleninha, eu falo que elas foram segunda mães para mim, né? Sim. Eu cheguei lá, eu tinha 12 anos, né? Então, assim, elas me ajudaram na educação, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui convocada para a seleção, eu tinha 16 anos, né? Então, assim, eu nem dirigia ainda. Então, eu fui para a seleção com a Heleninha e com a Maria Helena. Elas me levaram no carro. E aí, a Heleninha ia me ensinando, Roseli, quando você for dirigir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Então, assim, muitas coisas elas me ensinaram realmente, como se fosse uma filha, né? E eu devo muito a elas, assim, Cláudia. Eu tenho um amor especial. Na época, elas eram muito rígidas, isso a gente tem que dizer. Todas as atletas que passaram pela Maria Helena e a Heleninha sabem. E a gente não entendia.
né? Mas a geração toda que passou na mão dela são todas atletas que tiveram êxito na carreira ou que não seguiram jogando, mas viraram pessoas do bem, viraram cidadãs que estão aí trabalhando, né? Uhum. Mas, assim, eu devo muito, assim, eu tive antes da pandemia, eu fui fazer uma visita para elas moram em Campinas hoje, estive lá um sábado, eu e a Deise Macarrão, que é minha amiga inseparável, minha irmã, nós fomos até lá, em Campinas, passar o dia com elas, né? Foi um dia muito agradável, um dia muitas lembranças, porque eu joguei 10 anos com a Marilena, né? Ininterruptos, assim, sem interromper, 10 anos seguidos. Sim, Eu cheguei lá com 12, eu fiquei até 21 anos lá com ela, exatamente. né? É um A tempão, gente né? mudou de cidade, mas a gente continuou com elas no comando. Então, assim, foi muito tempo juntas, né? Uhum. E eu gosto muito e devo muito a elas. Sim. E o basquete, como o esporte, né? O seu esporte favorito, o seu esporte de prática, né? O que que você poderia dizer que o basquete te ensinou e que o basquete te deu? Olha, eu sou muito grata, assim, ao basquete, ter entrado na minha vida tão cedo e ter mudado a minha vida, mudou a minha vida, né? Eu tive oportunidades de conhecer outros países, conhecer outras culturas, de morar fora. Eu tive a oportunidade de jogar na Espanha, em Portugal e na Suécia, né? Eu tive a oportunidade de levar meu filho, eu tenho um único filho, Felipe. Felipe foi comigo para a Espanha, estudou lá, fez a 7ª série na Espanha, fala espanhol. Inclusive, na época, como ele ia na escola, ele falava melhor do que eu, né? Porque ele estava ali na escola o dia todo. Na Espanha, o sistema de ensino, as crianças passam o dia na escola Uhum. e meio período ele estudava e meio período ele fazia só esporte. Né? Então, aqui, ele saiu daqui jogando futebol, chegou lá e teve a vivência de passar por 2 meses, a cada 2 meses ele passava um esporte. E aí, na volta, ele decidiu jogar basquete, mas não foi uma influência minha, é porque ele teve essa vivência lá na Espanha. Então, eu falo que o esporte me deu tudo, Cláudia, as oportunidades que eu tive na minha vida, de estudar, né, Uhum. de conhecer outras culturas, os amigos que eu tenho hoje, né, no Brasil e fora do Brasil, foi o esporte que me deu. E a questão de ter transformado minha vida como pessoa mesmo, né? Como eu falei, eu era muito tímida, né? O esporte me levou a conhecer um mundo que eu jamais imaginei. Quando eu cheguei em Piracicaba, eu fui treinar com a Paula, Uhum. né, com a Nádia, e eu via elas jogando na televisão. Né? Então, quando eu ligava a televisão e eu via, eu jamais imaginava que um dia eu ia fazer parte daquele cenário, né? Sim. Então, assim, uma menina do interior, aqui era Araraquara, eu ligava a televisão, eu via a Paula, Uhum. e desligava e ia brincar na rua, e para mim estava tudo bem. E, Aham. de repente, eu fui ser protagonista ali do lado dela, né? Sim. Então, assim, no começo eu assustei um pouco, né? Eu falei, gente, será que isso é real, né? E Uhum. depois eu vi que realmente era a oportunidade da minha vida. Então, assim, o esporte me deu tudo, amigos, me deu oportunidades, né? Me deu a oportunidade de conhecer meu marido, eu conheci meu marido lá em Piracicaba, né? Eu treinava no Valdemar Box Calcas, que é o ginásio. Uma hora eu treinava ali no 15, né? No estádio do lado, a gente se conheceu ali no refeitório de atletas, Uhum. né? E então, assim, eu só tenho a agradecer, Cláudia, ao basquete, ao esporte. Por isso que eu vejo o basquete como um meio de educação Uhum. e como uma oportunidade mesmo para as crianças. Hoje em dia, a gente tem que ter, eles têm que ter essa oportunidade de poder fazer o esporte, né? Sim. A maioria não vai ser um atleta olímpico, como atleta campeão mundial, como nós fomos, como eu fui. Mas com certeza vai mudar a vida das pessoas, né? O Ah, sim. esporte tem esse poder, né? Então, assim, tudo que eu aprendi ali nas 4 linhas, eu levo para a minha vida hoje. Então, hoje eu sou uma gestora, né, do esporte, mas tudo que eu tenho de visão hoje é tudo que eu aprendi ali dentro das 4 linhas, né? Respeitar a opinião dos outros, saber que cada um tem seu limite, né? Sim. A disciplina, né? De horário, né? Então, assim, você leva para a vida toda. Então, eu vejo, assim, o esporte, o basquete, como um meio de educação. Você consegue educar através do esporte. Sim. Você, quando você começou a jogar com quantos anos? 10?
né? Eu tinha 10 anos quando eu ia com a minha irmã. Aí comecei mesmo a pegar, ia fazer 11, Uhum. né? E aí eu fui nesse torneio Mirim em Jundiaí e logo Foi para Piracicaba. já fui embora para Piracicaba. E aí você fez parte da equipe de base com a Heleninha. Isso. Fiz base com a Heleninha, Aham, né? A Heleninha tem o dom, né, para ser técnica da base. aham, Ela tem um dom e eu fiz parte da equipe de base, mas como eu falei, quando eu cheguei lá em Piracicaba, chegou junto comigo, basicamente, a Ellen, a Cíntia Luz, que é a irmã da Ellen, chegou a uhum. Adriana Santos, depois chegou a Janete. Então, assim, uma geração de talentos, né? E aí a gente ficou na base pouco tempo, mas logo a gente já começou a treinar com adulto, Então, né? isso aí que eu queria saber, porque isso aí é interessante, né? Como é que era treinar com adulto? Vocês treinavam com adulto regularmente ou era um prêmio, assim? Hoje vocês vão treinar com adulto? Então, a gente no início, a Marilena, assim, a hora que ela viu o nosso potencial, né? E aí o que ela fazia? Ela pedia, acabava o nosso treino, as meninas do adulto estavam todas ali já sentadas, preparando para entrar na quadra. Uhum, Então ela pedia para nossa equipe inteirinha ficar sentada no banco de reserva. Então a gente ficavam todas ali. uhum, Eu, a Deise Macarrão, a Adriana. E aí ela ia chamando conforme ela precisava no treino. uhum. Entendeu? Então, assim, a gente não tinha noção se a gente ia entrar ou não. Mas a gente tinha que ficar ali o treino todo. Então, a gente chegava no ginásio, Cláudia, 1 hora, 1h30. Eu lembro que eu estudava. 1h30 a gente tinha que estar no ginásio para fazer molde. A Uhum. Helenia falava que a gente tinha que fazer meia hora de molde. Quando começava às 2, a gente chegava às 1h30. Então E explica ficava o ali molde. fazendo Explica o que é o o molde, molde. que a gente não sabe. É a posição que você faz com a bola, né? Você fica ali parado perto da cesta para fazer o movimento perfeito do arremesso, né? Então Uhum, você fica ali fazendo o movimento, então a gente ficava várias vezes repetindo o movimento, né? Que basquete é a repetição do movimento correto. Então para você acertar seu arremesso, a gente ficava meia hora fazendo ali em volta da tabela, né? Em volta da cesta, fazia uhum, as posições mais próximo da cesta, ia afastando. E aí, 2 horas, a gente começava a fazer a parte física e começava o treino. Então, a gente chegava no ginásio, era 1h30, eu uhum, saía do ginásio, era noite já. Eu saía do ginásio, era 7 horas da noite, 7h30, quando acabava o treino do adulto. uhum, Nem sempre a gente treinava, mas a Marilena pedia para todo mundo que era do juvenil ficar ali sentadinha e ela ia chamando conforme alguém se machucava, precisava de posição, precisava de um pivô, ela ia chamando. uhum, E teve uma vez que foi engraçado, a gente ficava cansada, a gente treinava a tarde toda, uhum, né? E teve um dia que deu umas 6h30, né? Tava lá Deise Macarrão, tava a Adriana, falei, gente, vamos embora. Ela não vai chamar a gente para treinar mais, né? Já são 6h30, e a gente, nossa república era perto do ginásio, era uhum. uma descida, né? E nós fomos embora, Cláudia. A gente, vamos embora, vamos embora, vamos embora. A gente foi embora. E aí eu lembro que tinha a menina que já estava dentro do chuveiro, e eu estava na sala sentada tirando meu tênis, aí escutei bater palma. Era o nosso preparador físico, era o Wagner Bergamo. Era ele que era o nosso preparador físico. Uhum. Ele bateu assim, eu abri a porta e ele falou, Marilena, falou para vocês voltarem. Quem mandou vocês irem embora? Ah, a gente já estava lá sentada, ninguém chamou a gente para treinar, a gente veio embora. Não, ela pediu para vocês voltarem. E a gente teve que voltar, Cláudia. Nós voltamos, quem estava tomando banho teve que colocar a roupa. E a gente voltou lá pro ginásio, É. né? E aí tomou aquela bronca, né? Porque ninguém tinha mandado a gente embora, que a gente tinha que ficar até o final. Depois desse dia, nunca mais a gente foi embora. E aí ela foi agregando, entendeu? Então, assim, Uhum. a minha geração era uma geração de base muito forte, Uhum. né? E a gente já ia automaticamente já ia subindo para o adulto. Para mim, eu cheguei lá com 12, com 16 eu fui a minha primeira convocação para a seleção brasileira. Então foram 4 anos, foi muito precoce, Uhum. né? Tinha aqueles campeonatos brasileiros. Nós fomos num campeonato brasileiro, como a gente já treinava com adulto, o time adulto ele tinha muitas meninas novas. E eu lembro que nesse campeonato brasileiro a Paula torceu o pé. E aí E a era Marilena me Unimap. chamou. Aí era Unimap. Isso, era a Unimap. É. Ia fazer final lá no poliesportivo ali do Ibirapuera, aquele ginásio do lado, né? Uhum. Tem o ginásio grande ginásio do lado.
E a gente fazia a final ali com o Piracicaba, com Sorocaba. Então, assim, era a cidade parava, saíam 30 ônibus de Piracicaba para ir até o poliesportivo. Sorocaba também levava, era muita rivalidade entre as cidades, né? Uhum. E aí a Maria Helena me chamou no quarto e falou: olha, Roseli, hoje você se prepara, a Paula não vai ter condições de jogo, e você vai entrar no jogo e você vai marcar a Hortência, e então se prepara. Eu tinha 16 anos. E aí, eu treinava com elas, né, Cláudia? Então, assim, Uhum. eu fiquei, lógico, não dormia à noite, fiquei preocupada, ansiosa. Entrei nesse jogo, e não sei se você lembra, na época tinha a Gazeta Esportiva, né? Que o Juarez fazia as matérias. Então, assim, olha, Piracicaba vai lançar uma nova jogadora, vai entrar uma menina nova, vocês vão ver. E aí eu entrei nesse jogo, ginásio lotado, né? Fui muito bem, marquei Hortência, né? Então ali foi meu lançamento assim no adulto. Na categoria de base, todo mundo já me conhecia, Uhum. né? Então assim, aí eu ali naquele jogo eu ganhei meu lugar na seleção, né? Porque era um jogo de final, playoff, o ginásio lotado, eu entrei para marcar Hortência, E como é né? que Então foi ali, marcar a Hortência? fácil não foi, né? Fácil não é até hoje. Se colocar para marcar hoje, não vai ser fácil. Uhum. Mas assim, com muito respeito, eu entrei com muito respeito para marcar ela, né? Uhum. Mas assim, é lógico que ela fez as cestas dela, mas eu consegui cumprir minha função de marcá-la bem, né? Não de anulá-la, mas assim, deixar com que ela fizesse menos pontos. Eu fui sempre uma jogadora muito de defesa, né? Então a Marilena me usava muito na questão da defesa. Mas sabe quando eu vejo agora alguns jogadores aí de futebol, quando você lança um menino novo, ele entra ali sem muita responsabilidade, vai lá com a sua juventude, sempre agrega, né? Então Sim. foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei sim com ansiedade, com medo, né? Mas eu consegui cumprir o meu papel. Então ali eu Uhum. ganhei meu lugar na seleção e na seleção que saiu logo após as finais desse campeonato eu fui convocada. Né? Então, assim, foi uma surpresa, né, para mim, mas o meio do basquete já sabia, né, que já Tá. estava nascendo ali uma atleta que poderia compor a seleção brasileira. Nós tivemos um ano, Cláudia, que eu, a Janete, a Ellen, nós fazíamos parte do juvenil. A Cintia Luz, nós ficamos um ano inteiro sem perder um jogo. Né? A Uau! gente jogou o campeonato inteiro sem perder um jogo. Então, quando a gente jogava na nossa categoria, na verdade, a gente desfilava na quadra, né? Uhum. Porque a gente jogava no adulta, ia jogar o juvenil, né? Só que as outras equipes também eram fortes, entendeu? Então, assim, era um momento do basquete muito bom, porque a gente tinha 12 jogadoras, 5 na quadra, 7 no banco, eram muito competitivas. O juvenil era competitivo, por exemplo, tinha juvenil de Santo André, jogava a Leila, né? Jogava várias jogadoras que também eram fortes, entendeu? Uhum. Então, Uhum. quando a gente chegava na seleção, é isso que eu falo, a gente chegava na seleção, o técnico só tinha a preocupação de montar a parte técnica e tática, porque o time já era muito preparado, né? Era uma geração que brincou muito na rua, que subiu muito em árvore. E hoje a gente vê isso muito diferente hoje. É. Né? Então, assim, eu falo hoje para você formar um jogador, primeiro a criança, você tem que ensinar ela a correr, você tem que ensinar a coordenação, tem muitas crianças que não sabem pular corda, porque não vivenciaram essa geração. Hoje é videogame, é televisão, entendeu? O Uhum. mundo mudou, né, Cláudia? A gente não vê tanta criança que tem a liberdade de brincar na rua como a gente tinha, como eu tinha aqui em Araraquara, Uhum. né? Então, assim, a nossa geração, eu falo, foi uma geração espetacular, uma geração que uniu o talento, né, com essa questão aí mesmo Do treino, da né? coordenação, do treino. A gente treinou muito, nós Uhum. somos cobaias em muitas coisas, e hoje eu vejo o treino muito mais leve, e a gente treinou muito. Então, assim, eu entrava às 1h30 da tarde dentro do ginásio, eu saía 8 horas da noite. Então, Uhum. assim, eu não via, eu saí de lá, não tinha mais sol, era noite, e era todo dia, Uhum. né? E você Mas, lembra assim, o que vocês assim, faziam? Você chegava, fazia o molde, depois vocês faziam o quê? a parte física,
Então, a gente fazia a parte física ali na escada da escadaria do ginásio. A gente subiu muita escada, descia escada, que hoje ninguém faz mais, mas naquela época a gente corria na pista do estádio do 15. A gente fazia nossos testes físicos ali na pista, que tem um campo de futebol e fora tem uma pista. Então, a gente fazia ali nossas corridas, né? Os testes físicos, usava muita escada do ginásio para fazer nossa preparação física e fazia aquelas loucuras que hoje não faz, corria puxando pneu, subia a Hoje em dia as escada pessoas correndo. pagam para fazer isso no CrossFit, né? Então. Então, assim, a gente foi uma geração que foi cobaia, né? Mas a nossa geração era muito talentosa, né? Então, e uniu a experiência com a juventude, né, Cláudia? Então, assim, você vê, eu cheguei lá em Piracicaba com 12 anos, a Paula já estava ali treinando, jogando, né? Mas quando a gente se uniu a juventude com a experiência, a gente conseguiu os principais títulos que nossa geração tem hoje, né? Então, assim, na verdade, uniram 3 gerações, né? Geração da Paula, da Hortência, da Marta, depois vem a minha, Janete, Ellen, depois vem a Cíntia Tuiu, a Cíntia, a Alessandra, né? Então foram 3 gerações, né? Que uniram para conquistar o que a gente conquistou. Mas é uma geração. E a maioria de vocês teve a mesma base, né? Isso, a mesma base. Era Santo André, Sorocaba, né? Piracicaba. Então tem os outros técnicos que fizeram parte também, né, dessa. E era muita rivalidade, né, Cláudio? Você via antes, as cidades se envolviam muito. Né? A gente ia jogar em Piracicaba, em Sorocaba, o ginásio parava, né? A gente tinha que chegar, para você ter uma ideia, a gente chegava no ginásio escoltado pela polícia, né? De tanta gente que tinha. Quando nós jogamos na Ponte Preta, nós tínhamos segurança, o segurança ia dentro do ônibus com a gente. 4, 6 segurança, aí a gente chegava no ginásio, a segurança tinha que fazer o corredor para a gente passar, porque além dos fãs nossos que nos acompanhavam, né, tinha a torcida rival. Então, assim, quando a gente jogou em Campinas, a torcida da Macaca, né, de futebol, ela acompanhava a gente. Ela acompanhava a gente nos treinos e acompanhava a gente nos jogos. Então, a gente tinha segurança que iam com a gente. No nosso treino, teve momentos lá em Campinas e os treinos eram fechados, porque ia muita gente no nosso treino. Entendeu? Então, assim, as pessoas não conseguiam entrar nos jogos, elas iam no treino. Então, assim, era uma loucura, né? Hoje, quem não viveu isso, Cláudia, não tem noção do que a gente viveu. Né? Porque, assim, era a mesma coisa hoje você vê aí o futebol, né? A gente viveu essa geração que a cidade realmente parava. Para você ter uma noção, lá em Piracicaba, a gente tinha status, assim, de celebridade, né? Porque, assim, a cidade era pequena, era muito envolvida com o basquete, a Marilena era de lá, todo mundo conhecia, e logo que eu comprei meu primeiro carro, eu tinha 18 anos. E aí eu lembro que o carro ficava na garagem, e a Janete que me ensinou a dirigir, né? Então a Janete falava assim para mim, Rô, de sábado e domingo nós vamos sair para você ir pegando, né, o jeito. A Janete que me ajudava. E aí, no domingo a gente saía, né, para dirigir, ela me ajudava, né, parava nas subidas, fazia aquelas coisas que todo começa a dirigir e faz. E aí teve uma vez que eu estava com a Adriana e roubaram o meu carro, na frente de um prédio. Na verdade, a gente estava na casa do meu namorado, a Adriana estava na casa do namorado dela, que os dois jogavam futebol, e roubaram o meu carro. E aí a gente teve que avisar a Marilena. A gente desceu, eu e a Adriana, a gente desceu. Chegou lá, tava o espaço, o carro dela estava atrás do meu, e o espaço do meu carro. E aí, Cláudia, a gente avisou a Marilena, foi para a delegacia, tudo. E aí, a hora que a Marilena saiu na notícia que era um carro de uma jogadora de basquete, tal. No outro dia, devolveram o meu carro. Meu carro estava parado em frente. Estava parado em frente da associação, onde a mãe da Paula, né, que cuidava ali, a dona Nena, que ficava ali, que cuidava. E o carro foi devolver. De manhã o carro estava ali. Lógico que tinham levado ele para o canavial, tinham roubado
o toca-fitas, tudo, mas o carro foi devolvido, entendeu? Então, assim, eles tinham muito respeito, a gente era tratado como celebridade. A gente Melhor andava devolver na o carro para rua. Roseli para ela vir ver o jogo. É verdade. Então, assim, a cidade era muito envolvida, né? Hoje a gente não vê mais isso, né? A gente vê algumas cidades aí que ainda respiram basquete, no feminino, né? No masculino a gente vê mais, a gente vê Franca lá que é todo mundo envolvido. Mas a gente viveu nessa época, Cláudia, a cidade, elas paravam, né? Paravam. Você imagina hoje, 30 ônibus sair de Piracicaba para ir até o Ibirapuera assistir uma final de basquete feminino, né? E a gente viveu isso uns 10 anos, né? Os anos 90 a gente viveu isso. Uhum. E isso foi muito importante na formação dos ídolos, né? Porque, assim, os ídolos que você fala, dessas 3 gerações que saíram aí, é uma coisa que fica muito na memória de todo mundo que acompanhou o basquete nessa época, né? Que mudou muito a vida de vocês e mudou também muito a vida. O que você acha que aconteceu? A Paula me falou uma coisa muito interessante. Me falou não, né? Ela falou numa das lives que eu participei. E ela disse o seguinte: nós tivemos as sementes, né, que foram Marilena, Leninha, essa geração da Norminha, Marlene, Nilda, tal, que são as mulheres de bronze, né? Nós fomos, né, os frutos dessa geração. e depois aí de 2000 aí teve uma geada, né? O que você acha que aconteceu para ter essa geada? Eu acho, Cláudia, que foi a questão de você achar que a geração ia durar para sempre, e a geração ela tem um fim, né? Como a Paula falou, a geração de bronze, ela terminou. E já tinha uma geração preparada, né? Que era a geração da Hortência, a Paula, e foi descendo. E aí, nesse meio tempo, acho que esqueceram que essa geração também passaria, né? E não foi dada a devida atenção que as categorias de base necessitam, não foi dada a devida atenção à massificação do esporte no Brasil, não foi dada a devida atenção à iniciação esportiva, né? À preparação de novos técnicos, né? De novas pessoas que amam o basquete, que estão ali no dia a dia com a criança, ali dentro da escola, e iniciar a criança no basquete. Não foi dada essa devida atenção, né? Por um tempo, curtiu tanto essa geração nossa, e esqueceu que a gente também um dia ia parar, que também a gente passaria, né? Apesar de a gente ter deixado esse legado maravilhoso que nós deixamos, eu acho que a gente não se preparou, né? Os governos não deram a devida atenção que teriam que ter dado, entendeu? Então, assim, porque assim, eu sempre falo, né, que essas gerações foram preparadas lá em 1982, né? Sim, eu cheguei em 84, né, em Piracicaba. Começa então, a ali preparar já começou... em 82 e teve essa coisa toda dessa preparação de base muito forte. E você poderia dizer assim que o segredo, por exemplo, dessa base ser tão forte quanto a principal, o fato de vocês jogarem contra elas ou com elas, era um incentivo isso? Com certeza. Isso aí incentivava demais, né? Elas eram o nosso espelho e ali a gente estava ali fazendo parte do processo. Mas eu acredito que também foi a questão, Cláudia, que da massificação. Né? Como eu falei, quando você chega num teste numa cidade como Piracicaba e você vê meninas do Brasil todo ali, 200 meninas, e aí dá a oportunidade do técnico escolher os talentos que ele necessita, né? Então, assim, tinha uma massificação devido ao momento que a modalidade vivia. Né? Os ídolos, a Hortência Paula, a questão das finais que a gente fazia de brasileiro, a gente jogava no Nordeste, a gente fazia jogos contra a Cuba, aqueles jogos que a gente fazia no Nordeste. A gente viajava o Brasil, né? Então, isso daí fez com que as meninas quisessem jogar basquete. Né? Então, assim, da quantidade, tirou a qualidade. É isso que falta hoje. Hoje a gente tem um número muito reduzido de jogadoras. Para você conseguir contratar, formar uma equipe de base, Cláudio, você tem que suar. Eu falo isso porque eu vivo isso aqui hoje.
Conversei isso com a Adriana hoje no telefone, agora à tarde. Então, assim, a gente tem um número muito reduzido de jogadoras hoje. Na nossa época, não. A gente tinha um número maior, os campeonatos de base eram muito fortes, né? Com jogadoras, todas as 12 jogadoras tinham nível, e tinha mais as que não estavam escaladas ali esperando para pegar seu lugar. Então você não podia vacilar, você tinha que treinar, você tinha que se dedicar. E hoje a gente vê ao contrário, a gente vê uma equipe que é formada por 8 jogadoras e não tem mais. Então você tem que é elas que você tem. Então, às vezes a jogadora faz corpo mole, a jogadora não se dedica, mas não tem outra, entendeu? E na nossa época, a competitividade era muito grande. Entendeu? Tinha... Eu não queria ficar um treino, eu não queria ficar um treino fora. Porque você pensa, ó, eu treinava no adulto. Aí no adulto tinha a Paula e isso e aquilo. Aí no juvenil tinha uma equipe juvenil muito forte. Aí tinha o infantil que já vinha do nosso calcanhar ali. Então, você falar de ficar um treino fora era a morte para nós, porque a gente sabia que ele ia entrar outra no lugar, tão boa quanto, entendeu? Então, assim, isso levou com que a nossa geração crescesse muito. Né? Então, assim, eu acho que... Mas essa atenção para a categoria de base, para a iniciação esportiva e a massificação faltou, e hoje a gente tem que pedir ajuda para ter um número de jogadores suficiente para poder treinar, uma equipe de base. Não são todas as equipes hoje que têm categoria de base, né? Então isso dificulta muito. Acho que falta também uma estratégia, né? Porque eu conversei muito com a Heleninha e assim, a estratégia delas era a escola, né? Elas em Piracicaba tinham 10 escolas que elas iam lá e viam uma que tinha mais ou menos um jeito, nunca tinha jogado basquete na vida, mas era uma menina que tinha garra, pegava a menina, ensinava do zero. Né? E hoje em dia o técnico já quer que a menina venha pronta, né? É porque, Cláudia, ensinar o basquete é muito difícil, né? Categoria de base tem que ser quem gosta mesmo, porque assim, não tem holofote, é um trabalho árduo, todo dia você tem que estar ali ensinando, criar. A Irene ia fazer com a gente, todo dia você tem que ir lá fazer o molde, meia hora, ficar ali acertando o arremesso. E não tem holofote na base. Você vai aparecer quando você chega no adulto, quando você vai com uma seleção. Então, os técnicos hoje, eles querem a jogadora pronta, porque para formar a jogadora dá muito trabalho. E é um trabalho que ninguém valoriza, que ninguém vê. Eles só vão ver quando a menina desponta e fala, quem foi seu técnico? Da onde você veio? Aí você vai falar, entendeu? Mas ele já ficou ali, 5 anos, 6 anos ensinando basquete. Exatamente. Né? Aí a Ellen usa aí, para contar pra gente aí, porque lista de 3 lá, né? Mas... a Ellen tava nessa época aí também. A Ellen também chegou lá em Piracicaba basicamente junto comigo. Ela, a Cíntia. Foi uma época muito boa. A Ellen tá aí para falar, nossa equipe era muito forte. Tanto de base. E a gente viveu um momento muito especial do basquete, né? Muito especial muito mesmo. Muito especial. Mas aí, voltando aí, você como gestora agora, né? Você chegou a fundar o Instituto Roseli Gustavo? Sim, eu tenho, né? Ele na verdade, ele está inativo hoje, Cláudia, porque assim, durante 5 anos, né, a gente teve, ele ficou ativo, né? Eu tinha lei de incentivo ao esporte, nós somos patrocinados pela Lupo, a Lupo é a empresa que tem aqui em Araraquara, né? Então, assim, mais de 300 meninas passaram por esse instituto, nós tínhamos nos bairros periféricos de Araraquara, inclusive eu dava aula, né? E foi um momento muito bom, assim, né? Eu tinha acabado de me formar, eu vim para Araraquara, me formei aqui, né, em educação física, então tinha um momento muito bom que a gente estava vivendo. E aí, em 2017, quando eu entrei na gestão, né, de ser gestora esportiva, e aí eu já não dava mais conta, né? Eu já não conseguia mais conciliar a questão da quadra, de tomar conta do instituto. E aí a gente parou o instituto, e eu continuo hoje aqui como gestora de esportes de rendimentos de Araraquara, né? E coordenadora de inclusão social, que também cuido da parte das escolinhas de esporte. Então, assim, eu estou um pé no rendimento e um pé no social, que é as escolinhas de esporte, que é importantíssimo, né, Cláudia? A gente tem que dar atenção para essa questão, né? Então, assim, hoje o Instituto está inativo, está parado,
Mas isso não quer dizer que daqui a uns anos eu não venha reativá-lo, né? Sim. Eu aprendi muito com a Paula. Tá na hora. Isso. Quando eu montei o Instituto, eu conversava muito com a Paula. Então, a Paula tinha o Instituto dela lá em São Paulo, né? E a Paula, a gente conversava muito, trocava muita experiência, ela me ensinou muita coisa, porque não é fácil, você tem que correr atrás de patrocínio, a gente conseguiu ali incentivo, mas aí todo ano você tem que renovar, né? Mas foi um momento muito bom, assim, é gratificante, Cláudio, que assim, hoje eu ando em Araraquara e eu encontro meninas que fizeram parte do Instituto e todas elas me relatam que o Instituto fez a diferença na vida delas, né? E elas não vieram jogadoras, mas são meninas que trabalham, que têm uma visão diferente, elas guardam uma roupinha rosa e preta, elas guardam. Então, assim, não tem hoje lugar que eu vá em Araraquara que não tem uma menina, você lembra de mim? Eu fiz parte do Instituto, né? E o mais bonito que eu acho que tem algumas que se formaram, já estão formadas em pedagogia e educação física, e elas falam que elas querem voltar a trabalhar no esporte, no Instituto, se eu voltar para o Instituto, para devolver tudo que o Instituto passou para elas, né? Então, isso é muito gratificante, porque de uma certa maneira marcou a vida delas. E isso que era a minha intenção, né? Mesma coisa que o esporte fez comigo, proporcionar a outras crianças, né? A outras pessoas. Né? Então, assim, não está descartada a volta, mas nesse momento eu não consigo conciliar tudo, não. Né? E agora me fala um pouco aí dessa Fundação de Amparo ao Esporte do município de Araraquara. O que é essa fundação? Quem fundou? Desde quando ela existe? A Fundação de Amparo ao Esporte de Araraquara, na verdade, é a fundação que ela cuida de todo o esporte de rendimento. Né? Então, hoje aqui nós temos 23 modalidades, 40 modalidades, vamos dizer, porque é masculino e feminino. Então, nós temos todas as modalidades, futsal, basquete, handebol, o futebol feminino da Ferroviária, a gente tem parceria com o futebol feminino, vocês viram aí, foi campeão da Libertadores, né? E a maioria dos nossos esportes, a gente vive um momento muito bom aqui em Araraquara. Nós temos o prefeito Edinho, que ele ama esporte, ele dá um apoio muito grande. Então, todas as nossas modalidades hoje, Cláudia, elas disputam o Campeonato Paulista, disputam Campeonato Brasileiro, disputam ligas oficiais. Então, eu sou presidente dessa fundação. A fundação ela recebe uma verba da prefeitura e a gente administra essa verba com os nossos esportes. Então, assim, todos os esportes que disputam campeonatos importantes, paulista, inclusive o basquete do SESI, né? A gente tem parceria e eu sou a presidente. Então, assim, tudo tem que passar pelas minhas mãos, eu tenho que assinar tudo e direcionar, né? E é importante isso, né, Cláudia, que assim, por a minha vivência ter passado pela quadra, né, ter toda essa experiência que eu tenho, eu falo que é importantíssimo ter os atletas no comando do esporte, porque a gente tem uma visão diferente, né? Então, assim, quando o técnico chega lá para mim com um pedido, ou com uma reclamação, ou com uma informação, tudo que ele vai me falar, eu já vivi. Ou já vivi dentro da quadra, já vivi como técnica, como assistente técnica. Então, assim, eles falam, nossa, Zeli, como é fácil falar com você, porque eles não precisam ficar me explicando tudo, né? Tá acontecendo isso, ó, nossa modalidade foi viajar e aconteceu isso. Falar, aconteceu isso, já sei, tal. Então, assim, eu acredito que, assim, o meu sucesso aqui no esporte de Araraquara é devido à minha experiência que eu tive, né, de vida dentro de quadra. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter ex-atletas, lógico, ex-atletas que estudaram, que se capacitaram na gestão do esporte. Né? Porque ninguém vai enxergar melhor os problemas que tem do esporte do que as pessoas que viveram. Né? Então, assim, é muito importante, Cláudia, não é? E também usar essa questão, né, do espelho, né? De quem tem história para contar, entendeu? Exatamente. Não pode ser uma coisa só política, né? Então, assim, hoje a gente fica feliz de ver a Paula na CBB, né, a Adriana, e a gente acredita que tem que ter mais atletas ainda, eu acho. E quanto mais tiver, dá mais visibilidade para o esporte,
chamar a nossa geração para fazer parte da gestão, do processo. As atletas, elas têm que fazer parte do processo. Sim. Porque sem atleta não tem basquete. Né? O basquete não existe sem o atleta, né? Então eu acho muito importante. E tem o Gui também, né? O presidente da CBB foi atleta, né? Foi jogador, sim, então. Jogador de seleção. Então, assim, você fala uma coisa que é bem interessante, né? Você sabe que o presidente do Comitê Olímpico de Paris, agora, ele é ex-atleta, né? Então, existe um movimento, eu acho que é um movimento mundial, né, de trazer os atletas para essa representatividade, né, que faz uma diferença muito grande. Aí, como você fala em representatividade, eu vou perguntar uma coisa para você. Eu já perguntei isso para a Paula, perguntei isso para as outras meninas. Mas vocês, por exemplo, ficavam na mídia um tempão, né? Tem o China aí, o basquete que está falando aí, né? Do passa-bola China. A gente está sempre falando sobre a visibilidade, né? Mas eu vejo uma resistência muito grande hoje das atletas jovens de darem entrevista, de participar dos programas de bate-papo, ou dos programas, né? Até no Instagram mesmo. É verdade, existe. Elas não respondem, elas não. Na época de vocês, tinham um treino para vocês responderem para a imprensa ou não? Olha, Cláudia, eu faço aqui no SESI, aqui em Araraquara, eu converso muito com a parte da pessoal da imprensa. Quando a gente jogou eu joguei no Bradesco, né, em Osasco, a gente tinha sim esse treinamento, a gente recebia um treinamento de como você tratar com a imprensa, né? Então era fantástico, assim, a gente passava como se fosse um media training, então a gente tinha uma apostila, né, uma pessoa da imprensa sentava com a gente e ali ela passava para nós como que você tinha que se comportar, o que você poderia falar, o que você não devia falar, e questão financeira também a gente tinha, né, nutricionista, e entrava essas áreas que às vezes as pessoas acham que não são importantes, mas são fundamentais. Porque tem muitas meninas que são muito tímidas, não querem falar, mas ao mesmo tempo ela precisa falar, porque ela ali, na equipe, ela tem que levar o nome do patrocinador. Então, assim, hoje aqui no esporte, eu tenho contato com todos os esportes, né? Então, assim, a gente tem a Ferroviária aqui, que é o futebol feminino. Elas foram para a Libertadores, foi um assessor de imprensa com elas, mas tem algumas atletas ali que são fundamentais para a equipe, mas elas não dão entrevista, né? Então, eu tenho conversado muito com os gestores da Ferroviária, os nossos aqui do SESI. Gente, a gente precisa capacitar essas meninas, trazer alguém da imprensa, conversar com elas. É lógico que a gente tem que respeitar a timidez, né? Mas em algum momento o patrocinador necessita que ela dê uma entrevista, né? Então, eu acho muito importante essa questão do treinamento, de você mostrar, né, que é importante, que é uma troca, o patrocinador está patrocinando, mas ele quer que apareça, e elas conseguirem também passar para a imprensa realmente o que acontece ali, às vezes nos bastidores, às vezes no dia do jogo, mas tem que ter essa capacitação, Cláudia. Eu acredito que isso aí é muito importante em todos os momentos, tanto no clube, como na seleção, como nas categorias de base, né? Quanto mais você capacitar o atleta desde a base, quando ele chegar no adulto, ele chegar no ápice, ele já vai estar totalmente à vontade com a imprensa, entendeu? Então, ele vai chegar lá numa entrevista, por mais que seja pressão, às vezes você perdeu um jogo, ele vai conseguir expressar, entendeu? De uma maneira que ele consiga expressar o que está vivendo naquele momento, né? Então, eu acho muito importante essa questão. E a questão também financeira, né? A gente não dá muito valor para isso, mas às vezes a gente vê mais no futebol, né? O atleta está ganhando um X, de repente ele passa a ganhar Y, e ele não sabe como mexer com esse valor, né? Como ele organizar a vida dele, né? Então, assim, tudo é importante. Eu acho que a gente não pode só dar o treino, a gente tem que capacitar para a vida. Capacitar para a vida, então você tem que dar todas essas informações, financeira, nutricional. E lá no Bradesco, em Osasco, eu tive isso, viu, Cláudia? Então, assim, eu sou muito grata. O SESI proporciona isso para as meninas hoje, aqui em Araraquara. Elas têm essa capacitação. E é importantíssimo, né? Porque a vida de atleta, ela passa, né, Cláudia? Uma hora a gente vai parar de ser atleta. E a vida continua, né?
E aí essa vida continua e você tem que saber lidar, né? Os Exatamente. desafios que vêm quando a gente para de jogar, né? O dinheiro diminui, você tem que procurar outros campos para trabalhar. Então você tem que jogar e já está se preparando para o que vem depois, né? Exatamente, é. E agora me conta aí, como é que foi a saída aí para Portugal, depois para Espanha e depois para Suécia? Foi fácil? Ai, olha, fácil nunca é, né? Você mudar de. Eu amei Portugal, é um país que eu moraria com certeza. Fui muito bem recebida, Uhum, né? Mas eu joguei já num nível. Joguei primeira e segunda divisão. Então, assim, eu era a estrela do meu time, né? Na verdade, eu era uma estrela porque, assim, o nível lá era mais fraco que o nosso aqui. Já estava uhum, já querendo parar de jogar. uhum, E como não me deixavam parar de jogar e surgiu essa proposta, eu fui, adorei Portugal, amei assim de paixão, moraria lá. Eu pude levar o Felipe, que para mim era muito importante, meu filho era pequeno ainda, né? uhum, Depois eu fui para a Espanha, né? Também com essa proposta de levar o Felipe, dele fazer, estudar lá o espanhol, ele fez lá a temporada, ele fez a sétima série lá. Então, assim, são experiências que a gente falou no começo, Cláudio, que o esporte nos proporciona, que a gente tem que aproveitar. Como eu uhum, pude levar o Felipe junto e dar essa oportunidade para ele, né? Então, assim, no basquete, eu vou falar para você assim, que não me acrescentou muito, né? uhum, Mas de experiência de vida, sim. E na Suécia foi um desafio muito grande, né? Era muita neve, uhum. né? Então, assim, 3 meses ali na neve. Eu abri a janela do meu apartamento, não ficava nem escuro, de tão branco de tanta neve. Então, assim, eu demorei para me adaptar, Uhum. né? Tinha uma menina na minha equipe que ela tinha sido da Cruz Vermelha, então ela falava espanhol. Ela me ajudou muito, a Ana, ela é minha amiga até hoje. Mas assim, na Suécia foi bem difícil. Fiquei 3 meses, mas depois eu não quis voltar mais. Uhum. Né? A gente sai daqui de um país como o nosso de calor, né? Mas Ainda mais assim, Portugal foi Araraquara. isso, Morada do Sol, Araraquara é Morada do Sol. É. Mas assim, Portugal eu amei, eu moraria lá, tenho amigas lá, na Espanha também. Foi muito bom o tempo que eu tive na Espanha. E para Eu onde morei você ali foi na Espanha? perto de La Corunha. Eu Uhum. morei em Ferrol. Tá. Então, na época que eu joguei lá, o Mauro Silva jogava no La Corunha. E a Hum. cidade que eu morei era pertinho. Então, assim, nos finais de semana eu ia até La Coruña para assistir os jogos, né, Uhum. do futebol. E eu conheci o Mauro Silva lá, eu assisti os jogos, eu vi as grandes equipes jogando lá, né? Então foi uma experiência muito legal a Espanha. Gostei muito também. Mas, assim, eu já estava ali já no momento de começar a pensar em parar, né? Uhum. E aí, quando eu voltei de lá, já estava com esse pensamento de voltar a parar. E aí eu vim para Araraquara, né, onde o prefeito montou uma equipe para mim aqui. Eu falei que eu queria muito estudar, que eu queria fazer faculdade. Eu gosto muito de ler, Cláudia. Aí, com essa vida louca que a gente tinha de seleção, de clube, eu não Uhum. conseguia fazer minha faculdade. Então, eu vim fazer minha faculdade aqui em Araraquara. Uhum. Com 35 anos, eu entrei na faculdade de Educação Física, né? Fiz a faculdade, o pessoal da minha turma brincava que eu era mãe, né? Todo mundo me chamava de mãe lá na sala, todo mundo. Então, tudo que acontecia na sala, eu ficava sabendo de tudo, porque eu não participava das festas, mas tudo eles iam me contar, né, os meus filhos. E até hoje eu encontro alguns. E aí eu fiz com 35 anos, aí depois eu fiz treinamento esportivo, né, fui fazer pós-graduação, e aí já comecei devagar, já saindo das quadras, já comecei a fazer estágio, aí foi assim, Uhum. eu falo que foi gradativo e não me causou nenhum dano, assim, a questão de parar e já ir para fora das quadras, entendeu? Porque foi tudo muito pensado, muito trabalhado, não Uhum. tive, assim, depressão, não fiquei, né? É lógico que a gente fica preocupada com o novo, né? Com os É. novos desafios. Mas eu acho que eu trabalhei bem essa questão, assim, na minha vida, de ir trabalhando já a minha parada, né? E começar a trabalhar com o esporte, que eu amo,
né? Eu Uhum. faço meu trabalho com muito prazer, eu acordo de manhã feliz, não tenho hora para voltar, Cláudia, porque assim, a Secretaria de Esportes é dinâmica, né, Pauleira. e acontece muita coisa. Mas sabe quando você vai fazer trabalhar feliz? É devolver ao esporte da minha cidade, né, o que Uhum. ele me proporcionou. Então, assim, eu estou muito feliz hoje, assim, no meu trabalho, né, dentro do esporte. Eu acho que eu tenho muito a contribuir mesmo com o esporte de Araraquara, do esporte nacional. Então, assim, o esporte ainda me move, né? Eu assisto jogos, eu tenho as duas sobrinhas que jogam, a cara é a Silvia, o Nezinho também estava jogando no É. Brasília. Então, assim, meu marido foi jogador de futebol. Então, assim, a gente respira esporte na minha casa 24 horas, né? Uhum. Meu filho mora aí nos Estados Unidos hoje, então É. quando eu vou para ir nas férias, a gente vai assistir NBA. Eu tive o privilégio de assistir dois jogos da NBA aí do Golden, né? Ele mora na Califórnia, né? Ah, onde ele mora? Então assim, ele mora pertinho em São Francisco, mas na Bay Area, né? Não mora na cidade de São Francisco, mora em Emerville, chama. Ah, É que no arredor pertinho, ali. pertinho, É pertinho de Berkeley, isso. é. Então, E a gente já foi, acho que 3 vezes eu fui assistir NBA. A primeira vez ele fez uma surpresa para mim, né? Na verdade, uhum. mãe, se arruma aí que nós vamos no shopping, tal, 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 tal. E aí eu falei, ah, tá bom, nem. E aí ele falou, ó, só que a gente vai demorar para voltar. E aí quando eu vi ele passando a ponte, né, a Gold, eu vi passar quando a hora que eu vi chegando no ginásio, eu falei, Felipe, onde estamos indo? Ele falou, mãe, você vai ser o primeiro jogo da NBA da sua vida e eu vou te dar de presente, Aham, porque você sempre me levou nos ginásios para assistir jogo, no aham, estádio para assistir o jogo do pai, e eu aham. ia no ginásio para assistir os seus jogos. Agora hoje eu vou levar vocês. Ah, que E aí foi bonitinho. um dia assim maravilhoso, né? A gente chegou cedo, eu tive a oportunidade de ver o Duran aquecendo ali, Aham. né? Foi maravilhoso. Assim, foi um dia mágico para mim, viu, Cláudio? Eu achei que eu não ia me emocionar, mas eu me emocionei. Nós ficamos, acho que umas 6 horas ali dentro do estádio, do ginásio, mas passou tão rápido, Uhum. né? Então, assim, ver o Curry, ver o Kevin Durant aquecendo. É. E no dia que nós fomos, foi especial porque o Caboclo tinha ido jogar, que foi o Toronto, né? E o Uhum. Lucas Bebê. E eles são amigos do meu filho, Ah, que legal. né? Então E a seu gente filho está acabou o jogo, a jogando gente. aqui, não? Não, não. Ele foi para jogar, Cláudia, mas como ele já tinha jogado 4 edições da NBB aqui, Uhum. quando ele foi fazer a faculdade aí, puxaram, né, a ficha dele, e Aham. aí viram que ele tinha jogado o campeonato profissional, que a NBB é considerada como um profissional. E Ah, aí ele não pôde fazer a universidade aí, então ele trabalha numa empresa e é uhum. DJ. Então, Uhum. de final de semana ele é DJ, é bem conhecido já aí, sabe? Tem uma agenda extensa. Aham. E ele não jogou, ele ama basquete, vai assistir os jogos. Como ele jogou NBB aqui, então ele Uhum. conhece o Raulzinho, ele conhece o Nenê, ele conhece o Lucas. Aham. E todas as vezes que eles vão jogar aí em São Francisco, eles ligam para ele, dão ingresso. Ah, que legal. Inclusive, ele está sempre assistindo os jogos. Então para mim foi assim uma alegria, uma emoção. Confesso que eu fiquei emocionada. E daí meu filho brincou, mãe. Aqui não é videogame, não. Você tá vendo o Duran? Tá ali aquecendo de verdade. Mas foi muito bom. É Ai, muito bom. que Espero voltar agora, no final desse ano, se tudo der certo, com essa pandemia, com esse Covid. Eu Ah, por espero favor, voltar. ó, você tem meu telefone, você avise quando você estiver aqui. Eu vou sim. Eu tenho um netinho, né, Cláudio? Não sei se você já viu as minhas fotos, o Landon. Aham. Ele nasceu aí, ele é americano. E eu tô louca pra ir, assim. Só tô contando o tempo pra liberar aí a gente entrar, né? É. O Já tomou a presidente liberar a vacina? nossa. Já está Já tomei a vacinado? vacina, já. Uhum. Então Tá. eu pretendo passar o Natal, final de ano aí. Vamos ver se vai dar certo. Olha, me avise, por favor. Quero muito ver Aviso você. sim. Né? E aí, se Deus quiser também, acho que as coisas vão estar começar a liberar ginásio e tal, né?
O Warriors não está numa boa Isso, fase, não, mas ainda é NBB, NBA, né? Então, a gente isso. vai ter Não, NBA e a gente vai de qualquer jeito, né? não, é qualquer um. Qualquer jogo a gente vai, porque nós gostamos. E eu tive a oportunidade de ir no ginásio novo deles já, né? Eu fui o primeiro jogo no ginásio antigo e também fui no novo. Logo que inaugurou, eu voltei para ir e já fui no novo também. Achei meio apertadinho, né? Tem que ficar com a perninha ali bem apertadinho, mas Você 45 já mil veio, você pessoas já veio no novo, então? Você já veio aqui em São Francisco? já fui É o ano bem. passado, antes de começar a pandemia. Eu voltei daí em janeiro, dia 30 de janeiro de Ah, 2020. Aí já estava começando um caso aí nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui no Brasil. tá. Ai, mas então você vem rapidinho aí, né? E aí, então, a gente Eu está vou sim. chegando ao nosso fim aqui, Roseli. Eu gostaria de agradecer muito a você a sua presença. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem. Você já falou várias coisas importantes, né? Que as pessoas que vão ouvir depois, acho que vão anotar, né? São estratégias e são sugestões aí que você deu. Mas eu gostaria que você deixasse Sim. uma mensagem aí, principalmente para as meninas que embarcaram para o México hoje, né? Que é a equipe Super-16 que foi para o Mundial no México. Então, acho que seria legal você deixar uma mensagem sua aí para elas, para essa Olha, juventude, né? Para essas meninas. o que eu vejo assim hoje, as coisas estão tão difíceis, né? Mas assim, eu acho que assim, a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? Isso em busca dos nossos sonhos é realmente batalhar, trabalhar, né, se esforçar, ter comprometimento, porque nada cai do céu, né? Hoje nós temos uma história para contar, porque a gente trabalhou muito, a gente treinou muito, né? A gente se dedicou muito. Foi muita dedicação, foi anos de dedicação. Então hoje a gente tem uma história para contar. E hoje a gente vê o basquete passando um momento muito difícil, um momento delicado, né? Mas ainda está nas nossas mãos mudar essa história, né? Virar essa página, mudar essa história. E hoje, essas meninas que estão embarcando hoje, eu conversei com a Adriana hoje à tarde, né? Uma geração aí que traz esperança pra gente, né? Uma geração que já venceu, né? Alguns campeonatos, traz esperança, que é uma geração de 16 anos, né? É uma aposta aí para longo prazo. Então é isso que eu tenho a dizer, que elas têm um comprometimento, a camisa que elas estão vestindo é uma camisa que tem história, que tem um peso internacionalmente, né? E que elas realmente se dediquem e façam por merecer, né? Tá numa seleção brasileira hoje. A gente viu aí nas Olimpíadas, mostrou para nós, né? Que todos os atletas que conseguiram medalha, Cláudia, todos têm uma história de sacrifício, todas têm uma história de dedicação, uma história de desafios, uma história de frustração, mas eles venceram tudo isso e conseguiram, né, chegar no pódio. Então, assim, a gente está passando um momento difícil hoje no basquete feminino, mas eu acredito que com toda a força de vontade de nós, ex-jogadoras, dos dirigentes e dessas meninas que estão ali, que a gente possa virar essa página e escrever uma nova história. Mas com muita Amém. dedicação e muito comprometimento. Amém, Roseli. É tudo que a gente deseja mesmo. Então, e eu só Né? tenho, eu só tenho a agradecer a você. Acho que você toca num ponto primordial, assim. A gente não precisa ter só histórias de sacrifício, né? Que a gente possa virar essa moeda A mesmo, página, né? essa página, sabe? E dar condição para um atleta, sabe? O dia que o atleta brasileiro chegar e falar, olha, eu venci, eu estou aqui porque eu tive apoio, eu tive condições de treinamento, né? Eu tive Sim. apoio psicológico, tive nutrição, tive toda essa coisa que você falou aí, né? De suporte É, para a vida, fui preparado não para ser o medalhista, mas também para a vida. Acho que a gente vai ficar feliz, né? Eu quero viver para ver isso. isso, né? Porque Eu também. eu um dia Eu virei, também quero viver para ver isso. eu quero viver para ver isso, porque um dia eu virei para Norminha, eu acho que foi o dia que eu fui na FMU, né? Falei assim, eu quero viver para ver vocês homenageadas pela CBB, entendeu? E aí, É assim, esse verdade. ano, né, você vê a conferência, né, Heleninha e Delcy,
o prêmio de melhor jogadora vai para a Norminha, aí você tem Elas merecem, né? Merece, porque assim, a gente tem que, igual você diz, né? A gente tem que lembrar com gratidão de quem nos formou, né? Sim, é Então, assim, verdade. quem nos deu a oportunidade, porque a representatividade e a visibilidade, ela vem com a oportunidade. Eu sempre vejo Isso. isso. E quem dá a oportunidade tem que ser lembrado com muito carinho e com muita gratidão, não é? É verdade, Cláudia. Assim, para finalizar, né, que a gente fala bastante, Uhum. é, eu tenho um amigo que fala que a gratidão é a memória do coração, É. né? E aí, quando você chega, você alcança, né, o ápice, chega no pódio, você tem que lembrar de quem cuidou de você lá atrás, né? Então, assim, hoje eu tenho o Onofre, que foi meu primeiro técnico, que inclusive quando eu fui para Piracicaba, ele também foi. Piracicaba contratou, levou eu, a Deise, e levou o técnico também, o Onofre também Uhum. foi. E ele mora aqui em Araraquara hoje. Então, assim, todas as vezes, eu gosto muito de citar o nome dele, de homenageá-lo, porque foi a pessoa que me iniciou no esporte. E não tem como eu falar da minha história, de medalhas, de conquistas, sem falar dele. Né? Exato. Então, assim, o ano passado, no Campeonato Paulista, eu tive a oportunidade de homenageá-lo durante o jogo, né? Ele foi homenageado. E aí eu acho que a gente tem que homenagear as pessoas em vida, né? Porque depois que elas morrem, aí assim, a gente vai fazer uma homenagem, mas ela não vai estar aqui para vir. Né? Exato. Então, assim, eu procuro homenagear as pessoas em vida e falo sempre, a gente tem que lembrar dos nossos professores que lá atrás nos ensinaram o primeiro arremesso, né? Uhum. Essas pessoas têm que ser lembradas. E sem elas, nós não estaríamos cantando a história que nós estamos contando aqui hoje, né? Então, assim, eu vejo os atletas hoje agora nas Olimpíadas, tão bonito, né? A Rebeca falando do técnico dela, que ela foi morar com ele com 6 anos, né? Ele cuidou dela como uma filha, e os dois lá na Olimpíada juntos, né? Então, assim, são histórias que mostram que vale a pena você investir na criança, né? Para ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela chegar lá no pódio, ela vai lembrar de você, né? Então, assim, isso é muito importante. A gratidão é a memória do coração. A gente tem que ser grato, por isso eu falo de todos os profissionais que passaram na minha vida, desde o Onofre, que foi o primeiro, a Marilena, a Heleninha, Borracha, Barbosa, o Paulinho Bassu, todos. A Mila, né? De lá de Americana, todos foram importantes. Né? Todos tiveram sua contribuição para a nossa geração chegar lá e conquistar os títulos que nós conquistamos. Exatamente. Nossa, muito obrigada, Roseli. Ai, obrigada a você, viu? Que papo gostoso. Pois é, muito Com bom. certeza. Você vai me encontrar aí nos Estados Unidos ainda. Nós vamos sair para tomar um café. Por favor, você me manda um WhatsApp. Que café nada, vou levar você para jantar, você aqui em casa. Imagina, Isso, é verdade. imagina que Que eu vou deixar a bom. Roseli, vou levar a Roseli para um café de jeito nenhum. Bora. Ai, que Tá bom, bom. querida? Olha, muito obrigado mesmo mais uma vez. Esse vídeo fica gravado aqui no IGTV, vai também para o Mulheres à Sexta, nosso canal no YouTube. Por favor, acessem o canal, põem lá um like, né? Bate no sininho, porque aí toda vez que a gente tiver uma live nova, tá lá. E toda semana a gente tem uma live nova. E ainda a participação no Passa Bola China. E a nossa missão aqui é trazer visibilidade para o basquetebol feminino e trazer as questões mais abrangentes aí, né, em termos de reestruturação aí dessa representatividade que sempre foi grande, né, que tem uma história muito bonita, vai trazer uma mensagem de inspiração para esse futuro que está chegando aí, tá bom? Um Tá abraço bom, para vocês, Cláudia. se cuidem, Um beijo, viu? usem a máscara, por favor, não pensem que a vacina protege todo do vírus, né? Usem a máscara, mantenham, né, a sua distância aí e vamos com muita E esperança vamos no torcer para coração. a nossa seleção que está embarcando hoje. Pois é, vamos assistir, né? Vai Vamos ficar ao vivo assistir. no YouTube também, né? Vai ter Isso. transmissão ao vivo, então vamos torcer. Tá Então, bora bom? lá. Um Beijo. beijo, viu?
Tchau, Beijo a querida. todos que acompanharam a gente aí. Ah, Um é beijo a todos. verdade. Beijo a todos que acompanharam, Tá? ficaram aqui com a gente. E os de sempre, É que é a Cleide verdade. Leone, a Vera, a Eugênia, a Isso. Thaís, todo mundo aí. Muito Obrigado, obrigada. gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.